O Evangelho Simples, podcast 001. Muito bom, muito legal estar aqui com vocês. Começando hoje o nosso podcast Evangelho Simples, hashtag 01. E começando hoje falando sobre o Evangelho Simples, é um prazer enorme estar aqui. Enfim, e vocês terem também topado estar aqui falando sobre isso. Queria que vocês conhecessem, meu nome é Lucas, eu queria só nos tratar pelo primeiro nome. Lucas, um pecador salvo pela graça. É só isso que eu sou. O Daniel, por favor. Eu sou o Daniel, de igual forma também não tem nada de bom em mim. A única excelência é a pessoa de Cristo. Somos vasos de barro, como a palavra diz. Mas é uma oportunidade de ouro aqui de estarmos compartilhando o Evangelho de maneira direta, sem rodeios, sem evangeliquez, para que chegue ao coração daqueles que precisam. Beleza, então. Eu sou o Naldo e estou aqui para esse papo reto sobre Jesus. Amém. Beleza. E eu sou o Ricardo e estou aqui para falar da graça que me alcançou, porque eu sou uma porcaria. E eu que conheço ele, sei que é isso mesmo, rapaz. É Daí para pior, né? O duro é admitir, né? O duro é admitir. Pessoal, muito legal, que bacana. Vamos começar, vocês que têm Bíblia, não sei se vocês estão no trabalho agora, se estão no carro. Eles estão aonde agora, Ronaldo? Possivelmente pode estar em casa, de repente, sentado, relaxando, ou tá, de repente, até mesmo no trabalho, né? E não estão aqui à toa. Não estão ouvindo à toa. Deus, de alguma forma, tem coisa para falar. E vai falar e todos digam amém. Isso é evangeliquez? Amém. Amém é um tipo de evangeliquez. É um tipo de evangeliquez, pode ser, né? Tipo, então, sem amém. Vamos tentar Sem amém, substituir. Atos 20, 18. Perfeito, vamos lá, começando então lendo um texto introdutório de Paulo dizendo aos Efésios. Ricardo, quem é Paulo, Ricardo? Paulo é o apóstolo da Bíblia, também conhecido por alguns como São Paulo. Inclusive tem alguns times aí com o nome dele, que não andam muito bem das pernas, por sinal. Na verdade, é um apóstolo de Jesus, que viveu pouco tempo depois de Jesus, viveu no tempo de Jesus, mas começou toda a sua vida depois de Jesus. E foi um grande pregador da palavra de Deus para todo mundo aí, de todas as culturas, de diversas formas. Um cara que defendeu o evangelho simples aí. E ele chama os anciãos da igreja e ele vai falar assim: estou indo embora e vamos conversar aqui. Vem aqui pessoal, vamos conversar. Versículo 18 fala assim: logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E aí a parte importante, mais relevante do texto, nesse contexto nosso. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. A pergunta que eu faço para os nobres colegas de mesa retangular, que não é mesa redonda: que evangelho útil Paulo não deixou de ensinar? Primeiro, o que não era esse evangelho? O que Paulo com certeza não ensinou, Daniel? O que Paulo não falou? Sem dúvida, Paulo não falou um evangelho teológico, um evangelho para ser discutido em mosteiros ou em rodas de discussões de pensadores. Foi um evangelho prático, um evangelho de transformação de vida, um evangelho que, como as pessoas estão cansadas de religião, é um evangelho que muitas religiões tendem a se afastar do povão. E até tinha uma religião há pouco tempo atrás que ministrava seus cultos em latim. É um evangelho que absolutamente não traz a simplicidade e não atende o coração daqueles que precisam. E com certeza esse não era o evangelho que Paulo pregava. A não ser que os irmãos falem latim. A não ser que você esteja num país de língua totalmente em latim. Uma coisa legal de falar é assim, o que de fato é evangelho, o que significa evangelho. Assim, para quem nunca ouviu, o cara acessa um podcast chamado Evangelho Simples, mas afinal de contas o que é evangelho? Né? Esperamos que ele saiba o que é simples. Simples, eu acredito que o ouvinte deve estar sabendo o que a gente está falando, mas evangelho é a boa notícia a respeito do que Jesus veio fazer. Jesus veio nos dar a boa notícia de que não mais estaríamos escravos aos nossos pecados, não mais estaríamos escravos às nossas vontades, porque Jesus tinha uma forma de viver, uma maneira de conduzir a nossa vida, não só aqui como no futuro, na eternidade. Isso é evangelho. Então a boa notícia de que eu não mais preciso ser escravo do meu pecado.
Essa é a boa notícia. O que é legal é que é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, esse evangelho dele, não é das né? pessoas. Um outro termo que usa na Bíblia, que acho que é sinônimo de evangelho simples, é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. E reino você só pode ter um rei. O resto é súdito. Então, o evangelho do rei para os súditos. O que Paulo está falando provavelmente, certamente é alguma coisa muito mais simples do que as linguagens rebuscadas e tiradas do mais profundo evangeliquez que a gente vê hoje em dia, infelizmente. O evangelho é vida, o evangelho é transformação, a gente falou aqui, é isso. E é o que a gente está conversando sobre isso. Não é uma formatação, não é agora venha para o nosso clubinho que você vai se vestir assim, você vai falar assim. O que a gente está falando é que o evangelho que mudou a nossa vida e do qual a gente não se envergonha, ele diz que o homem, ele é pecador. Ô Naldão, você já percebeu que você é um miserável pecador? Há algum tempo atrás eu venho percebendo que Cada vez mais. cada vez mais, mas também sentindo algumas melhoras, né? Claro Graças que não a é Deus. pelas minhas condições, né? Eu chamaria esse evangelho também de evangelho de segunda-feira, né, cara? Que é o evangelho do dia a dia, né? Esse é o evangelho que a gente pode pôr em prática ele no trabalho, na escola, em casa, né? É um negócio teórico que você vive num quarto escondido com seus amigos e depois no dia a dia você ignora, faz de conta que não aconteceu. Exatamente, eu acho que isso aí, acho que Paulo tentou dizer isso. Olha, eu dei para vocês a dica básica para vocês viverem no dia a dia, aí o que é preciso vocês estarem de segunda a sexta, se o calendário na época fosse esse, por exemplo, né? Segunda, estarem exatamente agindo dentro aí do que a gente viu, do que eu fiz, né? Do que eu falei. Muito bom. Então vocês estão querendo dizer para mim que o evangelho que Paulo ensinou aos irmãos de Éfeso, ele não dizia sobre o cavaleiro, o cavalo do Apocalipse, é isso também? Provavelmente ele não perdeu tempo com o calvinismo ultra ou infralapsariano, é isso? Eu acho que ele tinha coisa mais importante para discutir, que era um evangelho de transformação. O mundo hoje está cansado de pessoas que se dizem alguma coisa, são muito bonitas na frente dos outros, têm uma boa reputação perto dos outros, mas são pessoas horrorosas em casa, são pessoas que não têm nenhuma vida efetiva, porque não foram de fato transformados. Essa religião que oprime, que impõe boas maneiras e não transforma o coração, estamos cansados. Está na hora de realmente as pessoas, e Paulo com certeza focou nisso, num evangelho, uma boa notícia que pode transformar o mundo e pode transformar a nossa vida, como a gente tem experimentado, ainda que sejamos totalmente maus. Eu também conheço você, eu sei que é verdade também. Ô Ricardo, você tem só por exercício 1 minuto para falar da sua experiência. Quem era Ricardo? Quem é Ricardo? Quem será Ricardo? Ricardo é um cara... Ricardo era um garotinho bem criado, de boa família bem simples, bem simplória, simples e simplória, inclusive. Mas assim, com um monte de ego, um monte de convicções tiradas de dentro de si mesmo, assim, de que eu era uma boa pessoa, de que eu tinha boa cultura. Sou o caçula de 7 irmãos, né? Então somos em muitos. E aí eu costumo dizer que eu vi meus irmãos errarem muito a vida inteira, então eu aprendi com os erros deles. Eu acreditava ter aprendido com os erros deles, então eu era um bom filho, eu era um cara ajeitadinho. E na verdade, desde garoto, a primeira coisa que eu aprendi foi como enganar, como parecer bem na frente dos meus pais, na frente dos colegas, como ter uma boa imagem, porque eu via que isso me dava uma coisa legal, que era prestígio. E Prestígio de ser alguém diferente dos outros. ser alguém diferente. O melhor dos piores. Exatamente. Porque tem uma coisa que é atrativo, que é atraente, é elogio, né? E eu sempre gostei muito de elogio, então eu sempre fui um cara... uma pintura bem coberta, assim, uma casca bem coberta, assim. Então, e aí esse cara teve que morrer, porque um dia ele ouviu a notícia de que não adiantava você parecer alguém legal, não adiantava você ter boas práticas, não adiantava você ser o bonitinho da mamãe e o filhinho preferido, isso não ia resolver. De que alguma coisa de verdade tinha que acontecer, de que no seu quarto sozinho não tem como esconder de Deus de quem você é, por melhor que seja o seu currículo, por melhor que seja a sua apresentação. E eu já tinha ouvido a respeito de uma boa conduta cristã, e até era um religiosinho bonitinho, assim, envolvido com música, envolvido com um monte de coisa. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas que viviam de verdade aquilo que eu dizia viver. Aí começou a me confrontar. E o que eu vi nessas pessoas é o que Jesus veio trazer com o Evangelho, que é
conversão. Jesus na vida deles, de fato, né? A vida de Jesus neles. E aí eu decidi que não tinha mais jeito, que eu tinha que desistir. E aí Jesus decidiu que era isso exatamente que eu tinha que fazer, porque se eu desistisse, ele ia cuidar. E desde então eu venho desistindo todo dia, tentando desistir todo dia para que ele cuide todo dia. Sim, a expectativa é de que eu seja logo como ele, não aqui nessa terra porque não tem jeito, né? Mas lá, um dia ele vai me transformar em alguém como ele. Logo. Logo. Não vejo a hora desse momento. Ô Daniel, Diga. existe novo nascimento sem conversão? O Ricardo ele falou sobre como ele era e falou que agora ele consegue ver, ele consegue perceber. Se eu olho para minha vida e não consigo ver nada diferente, como é que funciona isso? Não, o Jesus de verdade que você vê nos evangelhos, são os primeiros 4 livros do Novo Testamento e que é vivenciado a partir de então, o livro de Atos e para frente, tanto no trecho que a gente leu agora de Atos. É um evangelho que todas as pessoas que se encontravam com Jesus eram transformadas. Um evangelho, alguém que diz que encontrou Jesus e permanece da mesma forma, é alguém que de fato não o conheceu. Conheceu uma religião, um Jesus preso numa cruz, alguma coisa assim, mas não um Jesus verdadeiro, que ele sim transforma completamente a pessoa. Então, você imaginar que é uma pessoa que teve um encontro real com Cristo e se mantém na mesma forma, se mantém sem ser transformado, não com atitudes simplesmente, mas com uma novidade de vida, aí sim você não pode falar que a pessoa conheceu Jesus de verdade. O evangelho simples, que é simples, ele transforma a vida, inegavelmente. Deus, quando criou o homem, ele disse que aquele que pecasse merecia morrer, merecia estar afastado dele para sempre. E Romanos deixa claro que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos são todos. Alguém tem alguma outra interpretação hermenêutica de todos? Não tem Não jeito. conheço. Todos são todos. E todos incluem minha avó, que fazia tricô, inclui Fernandinho Beiramar, inclui inclusive o Naldo e nós 3 que estamos aqui. Todos pecaram e porque pecamos a gente merece morrer. Se Deus nos manter afastados dele para sempre, a justiça está feita, porque a justiça pecou, roça. Então, ok. Jesus, o próprio Deus que se esvaziou dele mesmo, isso ficou muito pesado? Jesus, o próprio Deus que se esvaziou dele mesmo? Não, acho que é bem por aí. Ele encontra isso na Bíblia, né? É difícil explicar isso sem falar isso. Que Jesus é Deus. Né? Quer dizer então que Deus, por amor, se ele tivesse deixado tudo quieto como estava tudo certo. Mas Deus, porque ama, e aí isso eu não vou conseguir entender isso, eu não consigo entender mesmo. Toda vez que eu vou explicar isso, a parte que eu não consigo, acho incoerente, é o amor. Ele, porque nos amou, ele se esvaziou de ser Deus, tomou a forma de escravo. Filipenses fala isso. E não pecou. Jesus pecou, Daniel? Absolutamente não. Nem num pensamento, Ricardo? Nem no pensamento. Nem numa intenção errada, Naldão? Não. Não. O que é pecado, cara? Excelente. Excelente Pergunta. Eu tô aqui pensando assim, pecou. Será que eu já pequei? Será que eu já pequei? Cara, pecado. O que é pecado, Daniel? Música de tensão no Evangelho Simples. O que é pecado? Pecado é tudo que eu faço, penso, ajo, me motiva e me afasta de Deus. Que não não é nasce em conforme Deus. o coração de Deus. Mas, aí Mas ainda ficou pouco claro. Genérico, É porque é né? o seguinte, como é que o cara vai saber quem é Deus? O que Deus quer? Né? Tá bom, eu posso pisar na faixa amarela sendo filho de Deus? Pisar na faixa amarela é pecado? Um bom começo, a transgressão humana ela já é pecado, é um bom filtro. Se o Estado fala que e você faz, já é um pecado. Só pra você entender o que é pecado. Você começar a entender o que descortinar. E o escritor C.S. Lewis, ele fala no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que o ser humano, automaticamente, ele já traz uma consciência que Deus dá nele, natural, que ele sabe dos valores de muitas das coisas que se faz, a própria consciência dele já é embutida na criação de Deus, ele sabe o que é eticamente certo, o que é errado. Né? Sim. Romanos vai falar isso também. Romanos 2 vai dizer exatamente isso, que o homem que não conhece a lei de Deus, quando ele faz as coisas que são da lei, para si mesmo são lei,
E ele continua assim, quer acusando, quer defendendo. Quer dizer, se a lei que ele tem no coração dele acusa ele, quer dizer que mostra claro que ele pecou, que ele pisou fora da lei. Resumindo, na dúvida, meu amigo, se você tá fazendo, tá desconfiado que é pecado? Com certeza é. Independente do que te ensinaram na escola, independente da convicção que você, da desculpa que você arrumou pra dizer que isso é uma coisa daquilo boa. que não agrada a Deus, né? Exatamente. Daquilo que não glorifica a Deus. Eu não sei se a gente vai tentar, a gente já tem pelo menos, mas como o Ricardo aqui Cantou a bola aí. cantou a bola aí, Boa essa. que a hashtag pelo menos 100 programas, a gente vai ter pelo menos 100 programas para que os irmãos entendam. Os irmãos também não podem, né? Os amigos nessa questão da entendam. consciência humana, você vê que às vezes a gente, quando é criança, a gente não, entre aspas, a gente não sabe de alguma coisa, mas a criança já olha pro pai e sabe quando tá fazendo uma coisa errada. Exatamente. Perfeito. Posso Posso contar uma história? deixa eu só fazer um comentário que eu acho legal, que assim, já vi criança e eu gosto, agora eu tô na fase pensando em filhos e tal, a gente fica observando criança, é um barato o quanto a criança que faz a coisa errada, sabe? Por mais bobinha que seja, ela faz e olha pro pai ou pra mãe esperando a correção. Se não fizer, ela vai aumentando o nível de perigo que ela se expõe, tipo, ó, não posso pôr a mão aqui, ela põe a mão e olha pro pai e pra mãe. E ela vai continuando, vai aumentando até alguém chamar a atenção dela, porque ela sabe que aquilo ali não deve ser feito, né? Mas dentro da mesma criança tem também a vontade de fazer exatamente aquilo que não deve ser feito. Então, Então aqui, todo mundo que transgrediu a lei de Deus, isso inclui todos, merece morrer, merece estar afastado de Deus para sempre. E Jesus, que não merecia morrer, porque não pecou, ele chega e fala assim, porque eu amo... Como é que chama quem ouve o podcast? os ouvintes. Os ouvintes. Porque eu amo aqueles caras de lá, porque eu tenho um amor que eles não vão conseguir entender. Eu vou colocar na pessoa do Naldão, porque eu amo o Naldo. Eu vou morrer a morte do Naldo, porque o Naldo merece morrer. Eu não preciso morrer, mas o Naldo precisa, porque é consequência do pecado dele. Porque eu amo o Naldo, eu vou morrer a morte dele. E a partir desse momento, se ele crê nisso, ele começa a viver a minha vida. Isso é bem legal. Isso né? foi claro, será, não? Eu acho bem legal falar Acho que isso. sim. Mas acho que o pessoal ainda não tá convencido que erra, cara. O pessoal, você tá se achando muito bom, cara. Tô achando que os ouvintes estão ouvindo assim, pô, eu nunca mostrei meu documento pra ninguém. Eu nunca fui. Eu acho que seria legal a gente exemplificar com mais Paga minha clareza. conta em dia, né? Poxa. Xinga o vizinho. A frase Exatamente. típica é assim, pô, não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço mal pra ninguém. Afinal de contas, pô, quem que não comete um errinho ou outro? Eu queria dizer pra você que pensa assim, que você só não faz por egoísmo. Não tem nenhuma música aí agora? Uma música de canção. Por quê? Porque você só não faz porque você tem medo de ser pego. Se tivesse a chave do banco, tivesse certeza que não fosse ter ninguém, que não tinha nenhuma câmera, que ninguém fosse te importunar durante 4 horas da madrugada, muito provavelmente você iria lá, pegaria o dinheiro que você quisesse e saísse. Quer dizer que você só não faz porque você é egoísta, você tem medo de ser pego e de ir pra cadeia. Mas tantas vezes você quis matar alguém, se ninguém fosse saber que você foi o autor daquilo lá, você ia cair se estivesse na sua mão, vai cair um meteoro na cabeça dele. Isso significa que você é um ladrão de banco, significa que você é um assassino em potencial, só falta coragem, só falta oportunidade. Será que foi muito, muito pesado isso, Naldo? Não sei, cara. Não sabe? Não sei, Ricardo. difícil de falar. Eu acho que é pesado, mas é verdade. E assim, é difícil às vezes a gente ficar falando aqui para ouvinte ou para o fulano, sabendo que você tem problema, você tem problema. Na verdade, a ideia disso tudo não é dizer que você, ouvinte, tem problema. A ideia é dizer que todos nós temos problema. A ideia é dizer que não tem um cara que é muito legal, que é tão arrumadinho, tão bonitinho, tão cheirosinho, tão limpinho, que não tem nenhuma vez na vida pensado em, sei lá, em dar um soco em alguém que deu uma fechada nele no trânsito, ou que um chefe que um dia deu uma ordem absurda. O Josué fala que o fato de você pensar na possibilidade de ficar com o troco errado já mostra seu coração corrupto. Boa. Você não vai ficar, mas você pensou, pô, e se eu ficar? Já mostra seu coração corrupto. É o nosso coração. É isso que o Ricardo está falando, né? Não sei se você concorda com isso, eu creio que sim. A questão não é que você, querido, é mais pecador ou menos pecador. Eu sou um miserável pecador. Os que estão aqui já disseram que são. A gente chegou à definição aqui que somos todos perdidos. E todos nós carecemos da graça de Deus. Sim. Do amor de Deus, daquilo que Ele fez na cruz. A grande questão é o que nós vamos fazer com os nossos pecados. Como é que nós vamos conviver com os nossos pecados? E que nós vamos buscar? Onde é que nós vamos buscar a solução? Porque se a gente for encarar Deus com os nossos pecados, a gente está frito.
É que é importante, não temos prazer nenhum em falar que todo mundo é pecador. A gente não tem alegria de falar, de meter o dedo na cara de ninguém, tanto que volta-se para nós que nós nos incluímos nisso. O que é importante não adianta a gente, se você estiver doente e você não for no médico, para ouvir que você está com uma doença grave, não muda o seu quadro, você continua com uma doença grave. Você está aqui simplesmente como um médico falando, ó, seguinte, você está doente. Você tem um problema, só que a gente está junto com a doença, a gente está trazendo a solução, que é esse evangelho que é simples demais, que pode curar completamente a sua vida. Aí eu tenho uma pergunta. O cara, tá bom, o nosso ouvinte entendeu, tá, beleza, eu falei assim, esses caras estão falando que eu tenho pecado, que todo mundo tem pecado, lá. E tá bom, e agora? Como é que eu faço para não quebrar as regras de Deus? Quais são as regras de Deus e como que eu faço para não quebrar as leis de Deus? Já que eu tinha pecado, eu não quero mais ter pecado. E aí, o que eu faço? Como é que funciona a minha vida aqui pra frente, Lucas? É para isso que nós estamos aqui. Para caminhar com você. Se você entende que você é um pecador, se você já entendeu que Jesus não tinha pecado, que Jesus morreu a sua morte para você viver a vida de Jesus, isso é um novo nascimento. Isso aí começa a conversão, aí começa o Senhor, o Espírito Santo, e aí não tem como tirar, o nome dele é esse mesmo. O Espírito Santo vai começar a te incomodar para aquilo que você faz e não agrada a Deus. Quando você pecar, depois de entender tudo isso, muito provavelmente vai vir um sabor esquisito na boca, você vai se sentir mal por isso. E você vai dizer ao Senhor Jesus, você viu que eu pequei, porque Ele já viu mesmo. Eu gosto sempre de falar da sinceridade da oração. Quando passar uma mulher bonita na rua, aí você vai ter um olhar impuro para ela. Aí você vai orar. Qual é a oração religiosa, Ricardo, desse irmão? O modelo evangeliquez? Ó, Santíssimo e amado Deus, como o Senhor foi perfeito e criou as mulheres bonitas. Viu que os meus olhos são maus. Viu que meus olhos são maus, por favor, afaste de mim esse cálice. Essa oração eu acho que Deus não está ouvindo, viu, Daniel? Não sei, porque o coração parece tá um pouco sincero. Mas a oração que eu tenho feito, e a gente tem caminhado, entendido que o Senhor quer essa oração, Deus, você viu o que eu queria fazer. O Senhor viu onde é que eu olhei. O Senhor viu quais foram as reações no meu corpo que tiveram. O Senhor tenha misericórdia de mim, me ajuda a superar isso, porque sozinho eu não consigo. Sozinho ela vai passar e eu vou olhar de novo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Esse é o perfil daquele que entendeu que o Evangelho simples veio e transformou, começou a mexer. Antes eu mentia e não minto mais. Eu procuro não mentir. Antes eu adulterava, eu não adultero mais. Antes eu roubava, eu não roubo mais. Antes eu passava no sinal vermelho, não passo mais. Antes eu tinha um perfil fake no Facebook e eu cancelei o perfil fake do Facebook, porque isso não agrada a Deus. Eu acho que está sendo uma grande escola, uma grande aprendizagem pra gente aqui. Mas é isso que a gente precisa que você entenda, queridão. O próximo vai ser provavelmente sobre o novo nascimento. E o outro sobre a condenação do homem. E o outro sobre a suficiência da cruz. Você precisa ficar com a gente e a gente vai ter um podcast para falar como encontrar a igreja verdadeira, a igreja perfeita. O que não é a nossa, é importante dizer isso. A proposta... Mas aonde congregar, exatamente, né? Porque talvez tenha um irmão ouvindo a gente de Piripiri, no Piauí. Olha aí. Se é que tem internet. Abraço para Piripiri aí, os irmãos queridos aí. Como é que ele vai encontrar um grupo? Isso tudo a gente quer tratar aqui. Mas hoje é dizer para você que é o seguinte, hoje começa, se você entendeu isso, começa uma nova experiência para você. Você começa também, a gente se coloca cativo nessa, em dizer que nós estamos aqui para somar na vida deles, e todos os irmãos digam ok. Ok. Tamo aí, tamo junto, irmão. Para responder e-mail, para responder o que precisar fazer, porque a nossa intenção é o que a gente quer te ver no céu, cara. A gente quer ser uma bênção para você, a gente quer que você saia dessa escravidão. Eu sempre digo que quando o Senhor me converteu, Ele me libertou da escravidão das minhas vontades. Antes eu tinha vontade, eu fazia, não tinha nada que me segurava, e isso estava me levando cada vez mais no redemoinho pro inferno. E aí o Senhor me deu a possibilidade de dizer não. É isso que a gente quer fazer com vocês. Uma coisa que eu queria dizer pro ouvinte, assim, que é uma coisa que começou quando lá atrás alguém começou a viver um evangelho simples na minha frente, que eu comecei a desconfiar que aquilo que eu estava vivendo era só boas práticas, porque eu tinha uma conduta assim bonitinha, e que começou que eu comecei a me questionar assim, tá bom, mas e aí, eu não vou conseguir ser igual a esse cara que está caminhando com a igreja, caminhando com essa conduta moral tão padronizada tanto tempo, nunca, porque ele está a quilômetros na minha frente, eu nunca vou chegar lá.
E assim, que caiu muito, me ajudou muito a cair minha ficha, a entender que, pô, é um processo mesmo, que o negócio não é da noite pro dia, foi perceber que, assim, se Deus cuidou dele, Deus vai cuidar de mim, e se Deus ouvir, Deus vai ter que me ouvir. Porque se Deus não ouvir, Deus seria injusto. E pô, a gente já aprendeu que Deus não é injusto, né? E aí eu comecei a conversar com Deus em casa. Falei, Deus, e aí? O senhor fez na vida dele? Como é que é? O que eu tenho que fazer? E aí comecei a procurar saber se eu tinha algumas regras para seguir, se eram regras ou se não eram regras. Aonde que era a solução? Então assim, eu tô ouvindo a respeito do evangelho, meu amigo já me falou, o cara que me passou esse podcast pra ouvir, pediu pra ouvir, disse que era importante, mas e aí? Eu acho que é verdade, mas eu não sei, acho que isso não é pra mim. Você acha que tem uma crise, assim, de eu vou ter que abandonar a minha namorada, Rola eu vou muito, ter que né? abandonar meu namorado mesmo? Exatamente. O cara falando, eu vou ter que abandonar meu namorado. Pô, mas eu tô processando isso na cabeça dele. Eu sou homossexual, ou eu sou, sei lá, eu sou um cara envolvido com uma prática X, ou eu tenho uma posição no meu trabalho, então isso vai rolar. E a pergunta que eu te faço assim, se não fosse pra todo mundo, Jesus teria morrido à toa, você concorda? Porque Deus mandou pra salvar a humanidade, e se fosse só pra alguns exclusivos, alguns perfeitinhos, alguns santinhos, religiosos, bonitinhos, de biblinha debaixo do braço, seria à toa a morte de Jesus. A morte de Jesus é pra todos, é pra qualquer um. Pro cara que tem boa posição, pro cara que é homossexual, pro cara, é pra todo mundo. Jesus quer relacionamento com todo mundo. Pro ladrão, pro assassino, pro cara que cometeu as maiores atrocidades possíveis. Então, é possível que você busque a Deus em qualquer situação, em qualquer condição. Eu tô na rua, tô cheio de problema e eu posso falar com Deus? Pode. Deus quer te ouvir. Se eu sou um homossexual, seja o que for, um ladrão, um pedófilo, não importa qual é um assassino, ou um sonegador de imposto, um furador de sinal vermelho. Tudo isso o evangelho é pra você. Tudo isso que estão me prometendo é pra depois da morte, é isso. Eu vou viver uma vida miserável aqui, e aí depois da morte é que eu vou viver bem com 70 virgens, é isso? Querido, infelizmente, você que espera de Cristo só nessa vida ser o mais miserável de todos os homens. Vou deixar para me converter quando eu tiver velhinho. Mas o Senhor Jesus, esse próprio Senhor, que nós somos apaixonados por Ele fala que Ele veio para nos dar vida, mas não é uma vida meia boca, é vida em abundância. Essa abundância de vida é um cuidado especial dele, que ele promete que nenhum fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento dele. É um cuidado tremendo que só quem experimenta isso sabe viver, sabe reconhecer a presença dele. A gente está chamando a galera toda, os ouvintes, amados aí, não para fazer parte de um grupo, fazer parte de uma religião, impor um monte de regra, mas está convidando eles para experimentar algo sobrenatural. Algo que é a presença do próprio Deus na sua vida, que não é nada místico, que não tem nada descendo coisas sobre o cara, não, mas é a presença do Senhor te convencendo de quem você é e querendo transformar cada área da sua vida. Corpo, alma e espírito? Total, irrepreensível, como diz o apóstolo Paulo, que a gente falou hoje, na vinda do próprio Senhor. Só queria ler uma parte da Bíblia, um evangelho, o terceiro evangelho, que está em Lucas, capítulo 10, verso 21. É Jesus, o próprio Senhor, que é o dono do mundo, dono da nossa salvação, diz assim: naquela mesma hora Jesus se alegrou no Espírito e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. O Senhor Deus, querido, veio para aquele que precisa, não veio para grandes entendidos. O Evangelho não é somente acessado por aqueles que têm grandes conhecimentos, mas é para o pequenininho que entende a sua necessidade. Se eu tenho uma ferida na alma, Ele vai me curar isso. Amém, vai. Se eu tenho um trauma de infância, é isso? Se eu fui injustiçado, se eu fui maltratado, se eu sou injustiçado, sou maltratado. Esse Evangelho vai me transformando a ser igual a Jesus. Agora, e depois? E depois, Ricardo? E aí você vive. E aí de fato você vive. Porque na verdade, assim, não sei se já passaram por situações e falam assim, não, isso que eu tô vivendo não é vida. Tá louco, sofrendo desse jeito, isso não é vida. A Bíblia diz, não sou eu que tô dizendo isso, não é vida mesmo. Não é, parece vida. Tem cheiro de vida, tem cor de vida, mas não é vida. Tem gosto de vida, mas não é vida. Porque Jesus disse que a vida é Ele, né? E vida é assim, é você ter a sua consciência tranquila, não porque você fez boas coisas, é você ter a sua consciência tranquila
porque Deus, que criou tudo isso, diz que você pode ter essa consciência tranquila. Isso é vida. Vida é saber que os seus erros são perdoados e os seus acertos servem de alimento para você e para o seu próximo, para o cara que está caminhando do seu lado, que está passando pela mesma dificuldade que você às vezes. Então, eu estou vivendo uma vida muito difícil, estou sofrendo demais e eu não sei, eu acho que Deus não consegue dar um jeito nisso. Se tem uma coisa que Deus faz, e ele é especialista em dar um jeito em vida sofrida, dar um jeito em vida com dificuldade. E se você não está vivendo uma vida sofrida, põe a mão na consciência que alguma coisa está muito bom pro seu lado. Assim. Então não tem nenhuma dificuldade, nenhuma preocupação, nenhuma angústia, nenhuma dúvida, tem alguma coisa acontecendo. O normal é ter alguma dúvida, ter algum problema. Palavrinha, assim, o que você conhece por vida, na verdade é morte. E o que você conhece por morte, na verdade é vida. O que você acha que é o que você está vivendo, na verdade você está afastado de Deus. Se está afastado de Deus, isso é morte. E o que você considera como uma coisa terrível, que é a morte, para aquele que crê, aí é que começa a pegar o negócio, né? Aí é que vale a pena. Eu afastado de Deus, sempre achei que tinha uma vida legal, assim, apesar das barreiras e das porradas que a vida dá em todo mundo, né? sem distinção de cor, raça, posição social. Apesar das porradas, eu sempre achei que tinha uma vida legal. Aí eu fui experimentar, eu falei, bom, não tem nada a perder, vamos experimentar Jesus. E aí eu descobri que, na verdade, eu não estava vivendo mesmo. É uma coisa que é tão boa que você fala assim, nossa, eu nunca tinha experimentado nada do tipo. As pessoas precisam se converter a Deus, se arrepender e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a continuação daquele texto de Atos que a gente estava lendo. Converter a Deus é virar crente, não? Converter a Deus é converter todos os meus caminhos aos cuidados dele. Ele vai mexer em tudo. Ele vai mexer, às vezes dói, mas vai mexer em tudo. E para encerrar agora, eu queria dizer que a minha oração pelos amigos podcasters, não pode ser assim? Podcasters, isso pode ser? Esse é o tema. É que eles venham a conhecer o mesmo Deus que eu conheço, com toda a simplicidade e transformação que eu tenho, com a mesma paz, a paz que excede todo entendimento. Essa é a minha oração, é que todos tenham, e estamos à disposição para isso. Sua oração, Daniel, qual é a sua oração? Sem dúvida, eles entendam que o único caminho de fato para solução não só dos seus problemas aqui, ainda que nesse mundo a gente tenha muita dificuldade, muita aflição, não é um evangelho simples, mas não é um evangelho de prosperidade que dá tudo o que a gente precisa. Não, é um evangelho que o Senhor transforma a nossa vida, cuida de tudo que precisamos, mas é um evangelho que nos garante a vida eterna. E o desejo do meu coração é que naquele dia que o Senhor vai vir, seja todos os podcasters, é isso? Podcasters. Uma salva de palmas para os podcasters. Estejam todos conosco lá, fazer uma festa e estar eternamente com o Senhor, o dono do evangelho. Naldo, sua oração? A oração que a gente continue nesse caminhar aí, nos questionando, nos descobrindo, e que os nossos podcasts também possam contribuir com as suas perguntas e a gente possa enriquecer muito mais isso aqui, não somente com o que a gente já sabe, mas com o que a gente vai descobrir ainda e juntamente com eles. Amém. Ricardo, sua oração? Minha oração é que nós todos, a humanidade de um modo geral, e nossos podcasts, a gente aqui, cada vez menos tenha medo de Deus e cada vez mais a gente perceba que Deus nos ama, e antes de nos julgar, Ele quer nos amar. Ao invés de nos julgar, Ele quer nos amar. Que a gente consiga perceber isso todo dia, independente da minha religião, independente da minha prática, que eu me interesse de fato pelo verdadeiro Deus e queira saber quem Ele é, porque Ele quer se revelar a mim, que o Senhor faça isso em nós, que Deus faça isso em nós. Presta atenção, gostou? Manda e-mail pra gente aí, se tiver dúvida, tiver comentário, reclamação, chuta o balde. E-mail, qual é o e-mail? O e-mail é contato@evangelhosimples.com.br. É isso que estão dizendo por aí. E aí você volte sempre no nosso podcast. Um abraço, fica com Deus, estamos juntos, um abraço. Eu acho que já falei isso. Até mais, tchau, tchau.